Ganhar o Big Brother Brasil é o sonho de milhões. É sair do anonimato direto para a fama, virar celebridade da noite para o dia e ainda colocar uma bolada milionária no bolso. Só que, para alguns, esse prêmio virou maldição. Eles conquistaram o Brasil, venceram paredões, enfrentaram polêmicas e, no final, levaram o grande prêmio para casa. Mas o que era para ser o começo de uma nova vida, acabou sendo o início de um verdadeiro pesadelo. Gastaram como se o dinheiro fosse infinito. Investiram mal, confiaram em quem não deviam. E quando perceberam, estavam sem nada. Nem fama, nem fortuna. Só frustração e arrependimento. No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 vencedores do BBB que tiveram tudo e perderam tudo. Quem você acha que foi o mais imprudente? Qual dessas histórias vai te deixar chocado? Fica comigo até o fim e comenta aí qual desses casos te surpreendeu mais. Rodrigo Cowboy. Quando o chapéu entrou pela porta da casa mais vigiada do Brasil, o público já sabia. Aquele era o caipira raiz da edição. Rodrigo Fraga Leonel, conhecido como Rodrigo Cowboy, conquistou o Brasil em 2002 na segunda edição do BBB, com seu jeitão simples, direto e carisma de homem do campo. O domador de cavalos, sempre de chapéu e com fala mansa, se destacou na casa e chegou à final contra a estudante Manuela. Na época, as votações ainda eram feitas por SMS e telefone fixo. E Rodrigo venceu com 65% dos votos, levando o prêmio de R$ 500 mil. Uma bolada impressionante para o início dos anos 2000. Mas o que veio depois foi um desastre financeiro em câmera lenta. Rodrigo investiu sem preparo. Comprou 1000 bezerros, alugou uma fazenda, montou estrutura. Mas os animais morreram, a produção não deu retorno e, de repente, a fortuna virou prejuízo. Sem saída, se viu obrigado a deixar a fazenda e se mudar para uma casa alugada. Aproveitamos o máximo, né? A casa, ela vinha só até aqui, ó, Geraldo, era o de tijolo, né? Tá. Aqui tudo é terra, era terra. Aqui e esse espaço todo aqui, Tá. entendeu? Aí, como a casa é uma casa pequena, nós optamos por fazer uma cozinha fora pra gente almoça, janta, tudo aqui fora. Entra Ficou bem apenas legal, pra dormir. Como se não bastasse, o ex-BBB se envolveu numa confusão pesada. Em 2007, durante a tradicional festa do Peão de Barretos, foi preso acusado de tentativa de homicídio e estelionato. Precisou da ajuda da família para pagar uma fiança de R$ 30 mil. Na época, desabafou em entrevista. Eu lembro que na época eu comprei 1000 bezerros, que era R$ 350 o bezerro na época. Lembro certinho. E paguei 2 anos de aluguel de uma fazenda. Pagou por completo. Hoje, aos 54 anos, Rodrigo vive longe dos holofotes, trabalha como gestor imobiliário e mora de aluguel em Ribeirão Preto, tentando manter uma vida tranquila e distante dos erros do passado. De estrela do reality, a exemplo de como o sucesso rápido pode escorregar pelas mãos. E se você acha que os erros financeiros do cowboy foram graves, espera só até conhecer o que a próxima campeã fez com o prêmio. Ela disse que torrou tudo em menos de 8 meses. Paula von Sperling. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, ela dividiu opiniões desde o primeiro dia. Com seu jeito espontâneo, riso fácil e algumas declarações polêmicas, a advogada Paula von Sperling se tornou uma das figuras mais comentadas do BBB 19. Enquanto muitos a criticavam por atitudes consideradas preconceituosas, outros viam nela uma jogadora determinada e autêntica. Entre polêmicas sobre religião e acusações de racismo, Paula seguiu firme, escapando dos paredões e avançando até a grande final. E não deu outra.
Com 61,09% dos votos, ela derrotou Alan Possamay e levou para casa o prêmio máximo de R$ 1.500.000. Mas bastaram alguns meses para o brilho do título começar a se apagar. Logo após o fim do programa, Paula teve que lidar com os processos que enfrentava ainda por conta das declarações feitas dentro da casa. E junto com a pressão pública, veio também a revelação surpreendente. Em menos de 8 meses, a vencedora afirmou nas redes sociais que já tinha gastado todo o prêmio. Parte foi usada para quitar dívidas da família. Outra parte foi consumida por uma rotina nova, com viagens, festas, consumo elevado e promessas de investimentos que nunca se concretizaram. Mais tarde, tentou voltar atrás e disse que havia guardado parte da fortuna. Mas a dúvida ficou no ar. O dinheiro realmente sumiu ou a estratégia era preservar sua imagem? Apesar das controvérsias, Paula conseguiu manter uma presença digital forte. Hoje, aos 33 anos, ela é influenciadora nas redes sociais, com milhões de seguidores acompanhando suas viagens, treinos e lifestyle. Mas a sensação é clara. A mulher que venceu o BBB em meio ao fogo cruzado ainda carrega as marcas da pressão, das escolhas e do peso que é ser cancelada sob os holofotes. Mas enquanto Paula perdeu tudo muito rápido, o próximo vencedor passou anos investindo em vários negócios. E mesmo assim, conseguiu quebrar. Sim, Domini achou que sabia o que estava fazendo. Domini. Ele entrou no BBB 3 sem grandes pretensões. Um rapaz simples, carismático, de sorriso fácil, que aos poucos foi ganhando espaço no coração do público. E mesmo em uma edição marcada por figuras fortes, como Sabrina Sato, com quem chegou a viver um breve romance dentro da casa, foi Domini quem surpreendeu. Na final, venceu a professora Elane com 51% dos votos. Devo anunciar que pela diferença mínima percentual, com 51% dos votos... Foi uma vitória apertada, mas suficiente para embolsar os R$ 500 mil, um valor altíssimo para a época. Mas a vida pós-reality mostrou que carisma e vitória não bastam. Assim que recebeu o prêmio, Domini começou a investir, mas sem qualquer planejamento. Comprou terrenos, imóveis, montou um posto de gasolina, tentou até uma carreira como cantor. Mas nada disso deslanchou. O dinheiro, que parecia abrir portas, acabou virando um peso. Os negócios fracassaram, as dívidas chegaram e ele passou a viver um verdadeiro efeito dominó. Um tropeço puxando o outro. Em busca de novos rumos, entrou para o marketing multinível e chegou a vender cosméticos com a esposa. Também tentou seguir carreira política, se candidatando a cargos públicos, mas nunca foi eleito. E o que parecia ser só uma má administração virou manchete policial. Em 2023, Domini foi condenado por agressão após se envolver em uma briga de bar. Pagou com 40 horas de serviços comunitários e, mais uma vez, viu sua imagem pública se desgastar. Hoje, aos 51 anos, mora em Goiás e atua como assessor na Assembleia Legislativa, além de apresentar um programa de entrevistas na TV Alego. De campeão nacional, a figura discreta da política regional, sua trajetória é cheia de curvas e recomeços. E você? Acha que Domini foi ambicioso demais ou apenas mal orientado? Escreve aí nos comentários. Quero saber qual seria o seu conselho para ele se pudesse voltar no tempo. Agora, se você acha que perder dinheiro já é triste, imagine confiar em alguém e essa pessoa te deixar na Rua da Amargura. Foi exatamente o que aconteceu com Cida. Cida.
Ela entrou no BBB 4 com um jeitinho humilde, fala simples e um sorriso que logo conquistou o Brasil. Carioca, ex-babá e batalhadora, Cida não parecia se encaixar no perfil dos vencedores de reality. Mas foi justamente isso que a tornou única. Durante a temporada, foi ganhando o carinho do público, escapando dos paredões e mostrando um coração enorme em meio às estratégias do jogo. E, em um feito histórico, Cida se tornou a primeira mulher a vencer o BBB, superando o colega Thiago Lira com incríveis 69% dos votos. Levou para casa R$500 mil. Era o recomeço que ela sempre sonhou. Mas o sonho não durou muito. Assim que o prêmio entrou, também chegaram os aproveitadores. Amigos falsos, assessores suspeitos, gente que só queria uma fatia do dinheiro dela. Uma dessas pessoas alugou uma casa em nome próprio, mas colocou Cida como fiadora e simplesmente nunca pagou o aluguel. Eu fui fiadora dessa pessoa, né, que se dizia assessora. E, então, resumindo tudo, né, fui fiadora e ela não pagou. Resultado: a ex-BBB teve que arcar com toda a dívida. Boa parte do prêmio foi embora ali. Isso. E me colocaram na justiça, tal. Fui lá, negociei com a proprietária da casa. Acabou que fizemos o acordo. Eu gastei um dinheirão na reforma da casa da mulher. E o acordo que ela tinha feito comigo era ela tirar meu nome, né, do processo. Eu gastei o restante do dinheiro que eu tinha todo com a reforma e ela não tirou. E não parou por aí. Um ex-companheiro ainda acionou a justiça tentando ficar com metade do prêmio, mesmo sem nenhum direito legal. Ela venceu o processo, mas gastou muito com advogados e ficou emocionalmente abalada. Hoje em dia as pessoas só pensam em bens materiais, só pensam em dinheiro. E a vida não é só isso também, né? É claro que a gente tem que ter um conforto, tem. A gente, né? Mas tem gente que se aproveita muito das pessoas. Com o tempo, perdeu tudo. A casa comprada foi embora. E eu perdi minha casa, foi a leilão e eu já não tinha mais o dinheiro para pagar. E Cida passou a viver em uma residência de 2 cômodos, vendendo salgados para conseguir pagar as contas. De vencedora do BBB a sobrevivente do dia a dia. Hoje, com 40 anos, ela tenta reescrever sua história mais uma vez. Mora na região metropolitana do Rio de Janeiro e trabalha como influencer, mostrando sua rotina simples e inspirando milhares de pessoas com sua resiliência. A história de Cida é daquelas que apertam o peito. Uma mulher que venceu com o coração e pagou caro por confiar demais. Dado Dolabella. Ele já era famoso antes do reality. Ator, cantor, galã de novela. Mas foi em 2009 que Dado Dolabella chocou o país ao entrar na primeira edição do reality A Fazenda. E vencê-la, mesmo sendo um dos participantes mais polêmicos da temporada. Dolabella! E levou para casa o prêmio de R$1 milhão. Cheque de R$1 milhão pra você, garoto! Com certeza! Aqui dá! Com seu temperamento explosivo e comportamento imprevisível, Dado dividiu opiniões e se envolveu em diversas brigas dentro da casa. Mas, no fim, derrotou a cantora Dani Carlos com 83% dos votos. Num total de 83%. Agora eu vou abrir o envelope, né? Parecia que dali pra frente tudo mudaria. Mas o que mudou foi o rumo da vida dele. Para pior. Pouco tempo após o programa, Dado comprou uma casa e pagou algumas dívidas. Só que a estabilidade durou pouco. Em 2010, com um filho pequeno e recém-casado com Viviane Sarahiba, foi acusado de agressão. O relacionamento terminou em um processo amargo e, na divisão dos bens, perdeu metade da casa que havia comprado com o prêmio. Mas os escândalos continuaram se acumulando.
Foi acusado novamente de violência doméstica, brigou com colegas de trabalho e, em 2018, acabou preso por não pagar pensão alimentícia. A dívida já passava dos R$196 mil. Tá a falar sobre a prisão do ator Dado Dolabella. Ele foi preso porque não paga a pensão para um dos filhos. Ficou detido por 2 meses, até conseguir negociar a liberação. A fama se esvaiu, os contratos sumiram e o dinheiro, mais uma vez, desapareceu. Mesmo assim, Dado tentava manter a imagem de quem ainda estava por cima. Nos últimos anos, adotou um estilo de vida mais zen, mais naturalista. Se afastou da mídia tradicional, defendeu alimentação vegana e passou a se apresentar como artista independente. Na minha casa espalho as suas fotografias. Hoje, com 43 anos, ele ainda faz participações esporádicas na TV e segue nas redes sociais. Mas a verdade é que o brilho do passado já não ofusca como antes. E o prêmio milionário que um dia lhe trouxe tanto destaque virou apenas uma lembrança cara. Enquanto Dado se perdeu no caos da fama, a próxima história mostra o outro lado da moeda. Uma mulher que venceu um reality brutal, mas afundou emocionalmente quando os aplausos acabaram. Elaine Melo. Antes de qualquer BBB existir, a Globo já testava o gosto do público por reality shows com o desafiador No Limite. Em 2000, o programa colocou 12 participantes em um ambiente selvagem, enfrentando calor, fome, provas físicas exaustivas e os próprios limites mentais. E foi justamente ali, entre suor e superação, que surgiu o nome de Elaine Melo, uma cabeleireira simples, que ninguém esperava ver no topo, mas ela foi ficando, vencendo, até conquistar o grande prêmio de R$300 mil e se tornar a primeira vencedora de um reality show da Globo. Só que a vitória trouxe um peso que ela não estava preparada para carregar. Após o programa, Elaine passou a ser reconhecida nas ruas. A fama repentina, os compromissos, os julgamentos, tudo isso se somou a uma depressão profunda, que aos poucos foi consumindo sua saúde mental e física. Elaine precisou se afastar do trabalho, passou a depender de remédios fortíssimos e chegou a pesar 170 quilos, segundo ela mesma revelou em entrevista. Eu não andava mais. Cheguei a ficar 3 dias seguidos dormindo sem conseguir levantar da cama. O dinheiro que ganhou foi usado para comprar imóveis. Mas com o tempo, teve que vender um deles para conseguir seguir em frente. O restante da quantia foi sendo consumido por tratamentos, despesas e pelo custo de uma vida que ela mal teve chance de viver. Hoje, aos 58 anos, Elaine leva uma vida simples, longe das câmeras, mas segue trabalhando como cabeleireira, firme, resiliente e sem perder o sorriso no rosto. Ela mesma define o que viveu com uma frase que não sai da cabeça. O que representou a fama para você, Elaine? Você sobe que nem um foguete e cai que nem um palito apagado. Você agora está vendendo gado, é isso? E aí? Será que o maior desafio de um reality é mesmo o programa? Ou o que vem depois que as câmeras se desligam? Comenta aí o que você acha. Essa história mexeu com você? A trajetória da Elaine é dolorosa, mas nada se compara ao próximo caso. Ele foi o queridinho do Brasil, campeão absoluto do BBB, e acabou preso, afundado em dívidas e vícios. Diego Alemão. Ele foi, por muitos anos, o sinônimo de campeão de reality no Brasil. Bonito, carismático, estrategista. Diego Gasques, o famoso Diego Alemão, venceu o BBB 7 com nada menos que 91% dos votos. O milhão é, diga-se de passagem, muito merecidamente do Alemão.
uma das maiores porcentagens da história do programa. Na época, virou um fenômeno nacional. Contratos, presenças VIP, publicidade e, claro, o prêmio de R$1 milhão na conta. Mas o que parecia um conto de fadas moderno virou, aos poucos, um pesadelo prolongado. Alemão chegou a triplicar sua fortuna com investimentos e publicidade. Mas a fama repentina, somada a decisões precipitadas e problemas pessoais, fez tudo desandar. Dívidas com bancos, envolvimento com álcool, processos. Em 2020, após um acidente de trânsito, foi preso por dirigir embriagado e teve que pagar multa para ser liberado. No mesmo período, foi condenado a 1 ano e 5 meses de prisão em regime aberto, acusado de desacato e lesão corporal. No Paraná. Lá, ele também chegou a ser preso em abril de 2020 por causa de um acidente de trânsito. Foi condenado a 1 ano e 5 meses de detenção em regime aberto por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato. A partir dali, a vida de Alemão entrou em espiral. Ele próprio admitiu ter se envolvido com entorpecentes e passou a ser ameaçado por estelionatários. A situação chegou ao limite em 2023, quando foi preso por porte ilegal de arma após ameaçar pessoas nas ruas do Leblon, visivelmente alterado. Foi o estopim. Diego decidiu buscar ajuda e se internou em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos. Passou por um processo longo, difícil, que ele mesmo descreveu como um furacão emocional. Hoje, aos 43 anos, vive fora do Brasil e trabalha com empreendedorismo, tentando se reerguer, longe da fama que um dia o consagrou. E aí, você acha que o alemão ainda pode dar a volta por cima? Ou será que certos erros são difíceis demais de apagar? Me conta aí nos comentários. Max Porto. E o seu 9º campeão vem pra cá agora. Como diz a garotada, vem quebrar tudo, Max! Ele entrou no BBB 9, como quem entra num tabuleiro de xadrez. Observador, estratégico, inteligente. Max Porto mostrou desde o início que não estava ali apenas por exposição, mas para jogar para vencer. Artista plástico, com visual alternativo e personalidade forte, Max marcou a edição com frases filosóficas, alianças bem pensadas e um jogo de raciocínio frio. Chegou à final ao lado de Priscila e Francine e venceu por menos de 1% de diferença, com 34,85% dos votos, numa das disputas mais acirradas da história do programa. Com o prêmio de R$1 milhão nas mãos, Max tinha o mundo à sua frente. Mas o que parecia um plano bem arquitetado desmoronou. Logo após o programa, ele usou parte do dinheiro para quitar dívidas antigas. O restante foi gasto em viagens, estilo de vida elevado e investimentos que, segundo ele mesmo, não deram em nada. Anos depois, Max admitiu publicamente: torramos o prêmio, sumiu, foi embora. E não parou por aí. Em 2013, quase foi preso por não pagar pensão alimentícia à sua filha, fruto de um relacionamento antigo. Segundo a ex-mulher, Max estava fugindo do oficial de justiça e devia mais de 1 ano de pensão. A dívida foi paga parcialmente, mas o episódio manchou ainda mais sua imagem pública. Sem convites para a TV, com a fama em declínio e o dinheiro escasso, Max precisou encontrar novos caminhos. Passou a viver de presenças em eventos, palestras motivacionais e participações esporádicas, como ex-BBB. Em abril de 2024, ele lançou um livro contando sua trajetória no reality, uma tentativa de recuperar espaço e transformar o passado em reflexão. Hoje, aos 45 anos, Max segue com uma vida mais discreta, ainda tentando reinventar sua própria história.
De jogador calculista a exemplo vivo de que nem sempre o prêmio é o ponto final feliz. Enquanto Max tentou manter o estilo alternativo fora da casa, a próxima vencedora preferiu ostentar. Mas o luxo acabou rápido e a queda foi dolorosa. Emily Araújo. Escolheu o coração. Emily, você é a campeã do Big Brother Brasil 17. Parabéns! Ela entrou no BBB com um brilho no olhar, cheia de sonhos, coragem e uma irmã gêmea. Foi assim que o Brasil conheceu Emily Araújo, a jovem gaúcha que virou um dos nomes mais comentados da edição de 2017. Bonita, intensa e polêmica, ela não passou despercebida nem por um minuto dentro da casa. Sobreviveu a 5 paredões, bateu de frente com rivais e dividiu opiniões o tempo todo. Na final tripla contra Vivian Amorim e Ieda Vobeto, Emily levou a melhor, com 58% dos votos e um prêmio de R$1.500.000. Mas a euforia da vitória foi só o começo. Festas, viagens internacionais, roupas de grife, vida de luxo. A sensação era de que o dinheiro nunca iria acabar. Só que acabou. E rápido. Parte da fortuna foi usada para quitar dívidas antigas. Outra parte simplesmente evaporou no meio de um estilo de vida que fugiu totalmente do controle. E enquanto ela dizia em entrevistas que ainda tinha dinheiro guardado, pessoas próximas desmentiam a versão, alegando que Emily já estava praticamente falida. A ex-BBB precisou se mudar várias vezes, passou a pagar aluguel e enfrentou um período difícil. Ainda assim, conseguiu se reposicionar como influenciadora digital em São Paulo. Aos poucos, foi reconstruindo sua imagem, ganhando novos seguidores e se mantendo ativa nas redes. Mas em maio de 2024, um novo baque. Durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, Emily perdeu a casa onde passou a infância. Um lugar cheio de memórias que, de repente, virou escombros sob a lama. Hoje, aos 27 anos, ela segue nas mídias digitais, mostrando sua rotina, cuidando da família e tentando se reerguer mais uma vez. Uma história marcada por aplausos, quedas e resistência. E para fechar, um caso que divide opiniões até hoje. Um campeão que teve uma segunda chance no reality venceu, mas desperdiçou tudo com apostas, negócios furados e decisões impulsivas. Marcelo Dourado. O Big Brother Brasil 10 é seu, Marcelo Dourado. No mundo dos realities, quase ninguém ganha uma segunda chance. Mas Marcelo Dourado foi uma exceção e fez valer cada segundo. Lutador, empresário e de personalidade intensa, ele participou do BBB 4, mas passou despercebido. Foi eliminado cedo e virou apenas mais um nome na lista dos que tentaram. Mas 6 anos depois, no BBB 10, ele voltou com outra energia. Mais estratégico, mais explosivo, mais polêmico. Dourado brigou com adversários, dividiu a casa, protagonizou discussões acaloradas e conquistou o público. Na final, venceu Fernanda Cardoso com 60% dos votos, faturando o tão sonhado prêmio de R$1.500.000. Parecia que, enfim, tudo daria certo. Mas a vida fora da casa é menos previsível que qualquer paredão. Dourado quitou dívidas, ajudou familiares e decidiu investir na própria marca de roupas. Um projeto ousado que prometia unir sua imagem de lutador com estilo e empreendedorismo. Só que o negócio afundou. Além disso, em entrevistas, ele admitiu ter gasto muito dinheiro com uma ex-namorada e se envolver com jogos de azar, o que acelerou ainda mais sua ruína financeira. Com o prêmio esgotado, tentou levantar algum dinheiro gravando vídeos personalizados para fãs,
cobrando cachê por recados e parabéns. De campeão do BBB a vendedor de mensagens no WhatsApp. Hoje, aos 52 anos, Dourado vive como atleta e professor de jiu-jitsu, tentando manter a rotina longe dos holofotes e detestando ser lembrado como ex-BBB. O mesmo homem que venceu 2 vezes, na chance e no jogo, viu o prêmio escorrer pelos dedos. E agora me diz aí nos comentários. Você acha que o Dourado se perdeu nas escolhas? Ou foi vítima da fama repentina? Quero saber a sua opinião. E aí? Qual dessas histórias te pegou de surpresa? Você acha que esses ex-campeões poderiam ter evitado tudo isso? Ou estavam mesmo destinados a cair? Comenta aqui embaixo. Vou adorar ler sua opinião. E ó, se curtiu esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais história impactante vindo por aí. Ah, e aproveita! Tá aparecendo aí na tela um vídeo que ficou incrível e que eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá!